necessário. Eu gostaria de tocar nesse ponto. Por exemplo, haverá demanda para estádios passada a Copa, em Manaus, Cuiabá, Brasília, Natal? Existem torcedores suficientes para viabilizar esses estádios após a Copa? Ou essas obras vão se constituir em elefantes brancos? Armando, veja só, eu sou de um estado, o estado de Santa Catarina, que não tem uma grande tradição de participação no futebol nacional, pelo menos ao longo da história. Agora até temos, mas no passado, 20, 30 anos atrás, não tínhamos tanto destaque. Eu fui secretário da Educação de Santa Catarina no período de 91 a 94. E naquele período nós instalamos em Santa Catarina um projeto chamado Moleque Bom de Bola. É o maior projeto de futebol do Brasil desde a época da sua instituição até hoje. São milhares, 15 mil alunos por ano participam de um processo de disputas nas escolas que gera ao final o time campeão e tudo mais, e vai se criando a cultura do esporte dentro da escola e, portanto, vai se construindo a simpatia pelo esporte, vai se construindo a cultura da presença de todo mundo nos estádios, e isso hoje fez com que em Santa Catarina nós tenhamos grandes equipes de futebol por todo o estado, e a população convive com isso prazerosamente e aproveita de todo o futebol no seu dia a dia para discussão, para lazer, para investimento, para tudo isso. Se nesses estados onde estão sendo feitos investimentos sem existir essa tradição, houvesse um plano de ação que viesse a motivar todos a quererem frequentar o estádio, a quererem utilizá-lo, tanto do ponto de vista de esporte como do ponto de vista comercial, tudo bem. Mas eu tenho lá minhas dúvidas sobre esta ação. Porque se lá no meu estado nós levamos 15 anos para ver os resultados, estes estádios que estão sendo construídos em lugares onde não há muita tradição, eles vão ficar um bom tempo subaproveitados, subutilizados. É evidente. Então, mas tem mecanismos para acelerar isso. Tem. Pode-se fazer alguma coisa muito mais rápida do que aquilo que fizemos em Santa Catarina. Mas ainda assim, é evidente que vai haver um trabalho, vai ser necessário um trabalho muito forte de Ministério dos Esportes, de secretarias estaduais, de secretarias municipais de esportes para promover a utilização adequada e integral desses estádios. Talvez nem tanto por times de futebol profissionais, muito mais pela própria sociedade, pela educação, pelo esporte amador de cada região. Professor Lamartine, o senhor se referiu a que, em geral, esses eventos grandiosos geram receitas, geram divisas e divisas num montante bastante volumoso. Mas, por exemplo, a crise da Grécia hoje, em parte, atribui-se aos gastos feitos lá atrás na infraestrutura para sediar as Olimpíadas. Será que, de fato, essa conta será sempre favorável ao país hospedeiro ou corremos o risco dos estrangeiros que acorrerem para assistir a Copa não trazerem divisas suficientes para suprir os gastos que nós teremos que realizar? Entre os profissionais da área tem até um dito que é um pouco cínico, que é igual petróleo, você tem que fazer muita força para não ter um bom retorno. Você pode fracassar do petróleo e dos mega eventos, eles sempre têm bons retornos. A demonstração disso é Barcelona, que tem sido feito medições desde 1992. Pois bem, até hoje são detectados resultados favoráveis. São décadas que ocorrem esses retornos. Então, o mega-evento realmente chama atenção pelas suas virtudes, mas, ao mesmo tempo, pelos seus perigos. Esse foi o perigo da Grécia. Há um exagero em dizer que os recursos dos Jogos Olímpicos da Grécia criaram o problema de default que eles têm atualmente. Eles têm uma dívida impagável. Eles não podem pagar isso. E pode criar um efeito dominó, derrubando vários outros países da Europa, até fora da Europa.
Mas o procedimento é que é igual. É igual. A mesma coisa que ocorreu nos Jogos 2004, que teve uma preparação longa de 8 anos, né? Ocorreram também no manejo dos recursos. Quer dizer, há uma possibilidade que o procedimento tenha sido o mesmo. Não é pelos recursos que houve nos Jogos Olímpicos. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Se esses procedimentos com as grandes obras, e nós temos visto aí o que acontece, tem bala, não apareceram empresas, ou não aparece ninguém, ou quando aparece é por negociação, ou por entendimento entre as partes. Nós temos um grande problema no país de lidar com grandes obras. E são inevitáveis, nós temos que fazer hidrelétricas, nós temos que fazer ferrovias, estradas, infraestrutura. É uma grande deficiência nossa. Então nós temos que vencer esse problema. Até que é um legado positivo da Copa ou dos Jogos Olímpicos, porque tem data marcada, as coisas têm que ocorrer e chama a atenção dos políticos e do sistema de controle dessas deficiências. Então, o que está havendo é um sistema de correção. E esse sistema de correção tem que funcionar agora para os Jogos da Copa. Por quê? Porque, segundo o Tribunal de Contas da União, pode multiplicar por 4. Se multiplicar Ou seja, por 4... em vez de 23, vai para 80. Isso é oficial de relatório. Se isso ocorrer, nós estamos diante de um problema sério, que não derruba o país é muito mais rico do que a Grécia, muito mais possibilidades, mas é uma sinalização que nós não estamos sabendo administrar as nossas finanças, os nossos contratos e as nossas realizações. É uma coisa parecida com o que houve com a Constituição de Brasília, muito parecida, que eram os procedimentos que estavam errados, não era Brasília, eram os procedimentos. Para construir Brasília, muitas concessões foram feitas, mas havia uma elite de gestores que conseguiram resolver os problemas. Só um pouco além da sua pergunta, eu diria que faltou os grandes nomes de gestão no país para se colocar agora na Copa. Apareceu o ex-dirigente do Banco Central do Brasil, que é reconhecidamente um bom gestor, e acabou se afastando. Isso já não foi bom. Já foi algo parecido que na Grécia, porque vários gestores, no início da organização dos Jogos, que foram colocados nessas funções, gente que vinha de empresas, alguns vinham do exterior, gregos que trabalhavam fora do país. Quando viram aquele sistema, eles se afastaram. Se afastaram porque não queriam comprometer. Então, as luzes precisam ser vermelhas para o que pode ocorrer adiante. Mas não é pelos recursos, é pelos procedimentos. O modo de fazer errado é que está comprometendo todo esse esforço para os mega eventos no Brasil. E o senhor, senador Paulo Bauer, que integra a bancada oposicionista, o senhor está temeroso de que essa coisa descarrilhe no meio do caminho? O que o senhor considera positivo, o que o senhor teme que dê errado? Na verdade, o que eu considero positivo é que o Brasil vai ficar por muito tempo colhendo frutos deste evento. Nós vamos ver o nome do país ser citado milhares de vezes mundo afora, sempre que a mídia reproduzir a cena de um gol, a cena de uma disputa, e sempre vai ser dito, foi no Brasil. A imagem da cidade. A cidade onde se realizou, o estádio, quer dizer, haverá um resultado de divulgação do nosso país muito maior do que se pode imaginar. Na última audiência pública realizada na Comissão de Educação, de Esporte e Cultura, nós ouvimos especialistas informarem que no evento, por exemplo, da Copa do Mundo da Alemanha, os números comprovaram a presença de milhares de pessoas na Alemanha durante a Copa, não para ver a Copa, mas para ver a Alemanha. E o Brasil tem essa característica de atrair a atenção do mundo pelas nossas belezas naturais, pela nossa riqueza cultural, pela nossa diversidade. E com certeza muita gente estará vindo para cá durante e depois da Copa. Por outro lado, vamos ter a geração de empregos, que embora sejam temporários, mas eles estarão aí sendo utilizados, os empregos na área da segurança, na área da hotelaria, na área da recepção turística, na área
da fisioterapia, na área da venda de produtos, na área de souvenirs, em todos os setores.